pelo aluno. Somos diferentes porque fazemos tudo isso com um brilho nos olhos. Realizamos sonhos. Esse é o nosso jeito SERS de ser. Vamos juntos? juntos? Uma vez eu escutei de alguém, eu não sei onde eu estava, não sei se em uma revisão, não sei, no Rio de Janeiro, não me lembro onde foi agora, que alguém dizia que nós vendíamos sonhos. E eu disse não, talvez o sonho muitas vezes possa até não se realizar. Né? Eu acredito que o SERS ele vende uma possibilidade real de concretização de um desejo, né? Da concretização sim, de um sonho, mas nós não vendemos sonhos. O convite para vir trabalhar no SERS, ele aconteceu mais ou menos ali logo depois que Renato tinha fundado a empresa. Em primeiro momento eu relutei, havia um buchicho muito grande, né? Renato é maluco, é louco, esse negócio vai dar errado, ai que coisa maluca, negócio de colocar aula na internet, o negócio ficou meio nebuloso. Entrar no EAD, no momento de ser pioneiro, foi um desafio imenso. Né? Inicialmente havia um receio muito grande, né? Mas era um movimento que era irreversível. Então, no início, todo mundo teve muito medo de que as aulas iam ser pirateadas e que nós íamos gravar apenas uma vez e que ninguém ia mais ganhar nada com isso. Então, houve um receio por parte de muita gente, inclusive pela minha própria parte logo no início. Tá? Então, assim, no primeiro ano, todo mundo ficava com muito medo, dizendo o que vai acontecer, ninguém sabia para onde nós estávamos indo efetivamente, mas depois a gente viu que era o futuro e que não tinha como voltar atrás. Olha, como coordenador e como diretor, a preocupação é sempre montar e apresentar o melhor produto. Então, nós tínhamos sempre a preocupação de olhar a característica de cada curso, de cada edital e, dentro daquilo ali, escolher o melhor professor, escolher a melhor carga horária, né, escolher o melhor, digamos, material para colocar, quais os produtos e outros itens, acessórios que nós iríamos colocar. A preocupação era sempre com a qualidade, a preocupação é sempre em levar o que era melhor para o aluno e a preocupação é sempre em fazer com que esse aluno efetivamente fosse aprovado, ele dispusesse de um rol de conhecimentos e ferramentas pela internet que o capacitasse efetivamente a ser aprovado e tirar uma boa nota no concurso. O SERS ele entra na vida do aluno em todo o percurso, desde ele pode começar a estudar já no ensino médio, ele no colégio ainda
É você participar de uma empresa que transforma efetivamente a vida de pessoas, né? Isso para mim, é de uma importância sem igual, né? Ser CERS é você levar a transformação, a mudança para pessoas que jamais imaginariam, pessoas que estão, né, em cidades que antes, né, década de 80, de 90, só estudava quem viesse para os grandes centros. Eu me lembro demais disso, que as pessoas tinham que ir para as capitais ou para as grandes cidades, né, para poder ter acesso ao conteúdo, ao conhecimento. Hoje não. Hoje ela pode, por meio da internet, e aí o CERS ele foi um pioneiro, acessar, né, os melhores conteúdos, né, do mundo online e poder efetivamente mudar a vida. Então, para mim, ser CERS é um sinônimo de transformação, de mudança efetiva de vida, de melhoria. Então, para mim, é o que simboliza. Eu me lembro que no primeiro dia de aula, foi uma turma em um curso pequeno no Rio de Janeiro para o TRT, né? Eu nervosa que estava, eu tive alunos muito pacientes ali, muito carinhosos, e foi o primeiro dia em que eu realmente me senti professora. Eu, né, saí dali dizendo, eu vou ser professora. Depois que eu entrei no tribunal, aí eu fiz mestrado e comecei a dar aula em faculdade, né? E aí eu fui convidada para dar aula para concurso, né? Pela primeira vez, um grande desafio, né? Que é totalmente diferente da aula em faculdade, da aula para concurso. E aí entrei nesse mundo de concurso. E aí o professor Renato me convidou para trabalhar. E eu me lembro que ele abriu uma sede linda ali na Rua do Cupim. Era o melhor curso, assim, em termos de estrutura na época. Eu disse, eita, vai bombar, né? Eu não posso deixar de dar aula nesse curso. E fui dar aula presencial, só que ele disse que nós iríamos dar aula presencial, né, que a turma ia ficar meio que em silêncio, porque as aulas seriam gravadas, né, e aí aquilo já era uma novidade naquela época. E eu me lembro que aí foi o primeiro curso do complexo, né, de Renato Saraiva, e bombou, né, bombou não só presencialmente, mas sobretudo, né, nas vendas online. O CERS foi um dos primeiros, se não o primeiro curso que realmente alcançou grande repercussão nacional, tanto pelo curso de auditor fiscal do trabalho, né, quanto pelos cursos da OAB. Então foi uma grande revolução para todos os professores. E aí foi quando, um belo dia, eu cheguei lá para gravar uma outra aula também presencial, e Renato pegou e disse, olha, a partir de agora, minha amiga, né, que ele fala assim, a gente não vai ter mais aula presencial, porque a partir daquele momento ele só teria aula online. Estava transformando tudo em estúdio, né, e nós iríamos gravar naqueles estúdios. E aí no início eu disse, não, mas eu não vou conseguir olhar para uma câmera, um buraquinho pequenininho, né, como é que vai ter interação? E foi muito engraçado, porque, né, na hora que a gente começou a gravar, eu comecei a gravar, no início a gente fica meio tímida, não sabe direito o que vai falar, né? Mas depois a coisa vai fluindo e a gente parece que do outro lado tá todo mundo ali, né? 50, 100, 200, 1000 alunos, eu consigo, ou tento, né, obter a energia de volta, a energia que eu dou, a que eu recebo. O ensino à distância, para mim, é claro que no início tinha dificuldade natural, né, de sair do curso presencial para o online, mas já no primeiro ano, isso tem um bom tempo, eu busquei essa conexão também, não é? A doação do ensino online é a mesma doação do ensino presencial. Eu sempre digo que o CERS de online não tem nada, porque a gente fica tão amigo do aluno online que ele parece que é presencial. Eu me lembro da primeira revisão presencial que nós fizemos, que foi uma revisão para o TJ de Sergipe, né? E quando nós chegamos lá, né, auditório lotado, as pessoas vinham falar com os professores e com a equipe, né, como se fôssemos literalmente grandes atores, como se fôssemos pessoas famosas. Foi aí que
começou em todos nós a percepção de que realmente a coisa estava dando muito certa e de que nós estávamos atingindo pessoas que nós antes jamais imaginaríamos que iríamos atingir, e estávamos literalmente modificando a vida dessas pessoas. Esses encontros presenciais, eles só consolidam a ideia de que realmente o curso online, ele não está distante dos alunos, né? Porque a emoção, o sorriso, a alegria, não é, de encontrar os nossos alunos. Estou lá na rua, às vezes passeando perto de casa, aí vem alguém de outro estado, né, conhecer o Rio de Janeiro. Professor Paulo Machado, como é que você tá? Tudo bem? Quanto tempo? Eu falei, pois é, a última vez que a gente se viu foi no computador, né? E a gente percebe que a pessoa se sente assim muito íntima. Porque, claro, a gente entra dentro da casa da pessoa, né? A pessoa se comunica. E assim, é uma coisa tão bacana que aqui de online é só no nome, porque na alma é presencial. Eu tenho uma conexão muito doce com os meus alunos, né? É algo bem conhecido. Eu distribuo cocadinhas virtuais, né? Então, não são raras as vezes que eu começo a aula dizendo, olha, você que está estudando aí, para adoçar a sua manhã, receba a cocadinha, a sobremesa do almoço, outra cocadinha. O que me motiva é a lembrança que eu tenho dos meus professores me ajudando, né? O que eu conquistei, enfim, através da educação, eu tento passar isso aí adiante. Sempre que eu posso, eu tento diminuir a distância entre o professor-aluno, que pode aparecer em razão, né, de estarmos ministrando aulas online. A gente vai se aproximando muito e vai sentindo, né, que mais do que passar conteúdo, a gente passa, né, emoção, a gente passa energia. Com palavras de motivação, pedindo para que sorriam, porque estudar é liberdade. A gente passa vontade de querer dar o melhor e de querer que eles façam o melhor. Eu me sinto cumprindo uma função social importante, ajudando a tocar vidas, contribuindo ainda que um pouquinho, né, para que as pessoas tenham um futuro mais feliz, mais próspero, mais livre. Esse retorno que eu recebo dos alunos é o maior combustível para eu continuar lecionando. Mais do que passar conteúdo, a gente troca energia, né? E o fato da aula ser online, né, eu acho que ela só possibilita que a gente tenha mais contato ainda, porque aquele aluno que está lá longe, lá distante, que não teria acesso de forma nenhuma, né, a esse tipo de aula, a esse tipo de conteúdo, né, ele consegue ter. A gente vive a vida do aluno, a gente, o verdadeiro professor, ele se coloca de fato no lugar do aluno. Eu peço que sempre, né, que essa conexão ela seja uma conexão recíproca, não é? Nós estamos distantes apenas, né, por um objeto, né? Quanto que a gente conseguiu agregar de valor, quanto que a gente conseguiu impactar na vida das pessoas de forma a mudar, né, e abrir a vida, a mente das pessoas, né, oferecendo a elas o caminho das pedras para que elas possam chegar ao sucesso. Porque eu acho que o professor é isso, né? A gente não traz a fórmula mágica, né? A gente dá os caminhos, né, para que eles possam, né, se aprofundar e alcançar os objetivos. Eu acho que se envolver, né, emocionalmente faz toda a diferença no papel do professor, da professora em sala de aula. Acho que é isso. Nós somos BFFs online, Best Friends Forever Online. Várias vezes eu pensei em desistir. Eu pensei em desistir e ir para outra profissão, porque quando a gente termina a faculdade, diferente de qualquer outra faculdade, a gente não é nada, a gente é bacharel em Direito. E não existe emprego para bacharel em Direito, né? Ou é advogado ou é voltar ao do zero. Eu entrei na faculdade de Direito em 1996 e para pagar a faculdade comecei a trabalhar como vendedora em uma empresa de moda em São Paulo. Fui crescendo, chegando a ser o braço direito do dono da empresa. Me formei, paguei a faculdade e guardei o diploma de bacharel em Direito. A faculdade de Direito a gente não fica preparado para a prova da ordem, né?
A gente é preparado para ser advogado, mas não para a prova da ordem, que vai resumir tudo aquilo que você estudou durante 5 anos em um dia. Então a grande dificuldade era revivar tudo aquilo que eu tinha estudado em 2005, que eu comecei a faculdade, uma prova que eu ia fazer em 2010. E isso só mesmo com um curso específico. Algo em mim ficou sem ser finalizado, ou seja, eu deixei de finalizar um ciclo na minha vida. E após 10 anos, né, de concluído o curso, eu repensei em ter essa carteirinha da OAB. E foi nesse período, em 2012, que eu decidi que realmente eu queria a carteira da OAB e ser advogada. Para a prova da OAB eu estudava mais ou menos por volta de 5 a 6 horas por dia. De preferência, como eu tinha filho e era pequeno, eu estudava na parte da madrugada. Trabalhava muito, eu sempre tive um trabalho puxado, eu trabalhava de 12 a 14 horas por dia e me restavam apenas as madrugadas. E foi nas madrugadas que eu consegui estudar. Desistir eu pensava, mas eu sabia que nunca era uma opção. A carteira da OAB, ela representa a minha vida profissional, o meu meio de sobrevivência. Por quê? Porque se eu não tivesse a carteira da OAB, se hoje eu não fosse advogada, eu seria mais uma entre tantas pessoas desempregadas no mercado. Quando eu comecei a advogar, a minha vida mudou de 50 para 100. Muito, muito bom. Eu não me arrependo de nada do que... Só faria tudo de novo. Hoje eu estou realizada pessoalmente, com as minhas conquistas pessoais, com as coisas que eu conquistei através de cursos, coisas materiais, né, que a gente conquista, que a gente deseja para a nossa vida. Hoje o CERS ele tem uma contribuição muito importante nisso. Por mais que a gente tenha dificuldade, o que a gente tem que trabalhar é realmente a nossa mente. Me sinto realizado. Acho que o Complexo de Ensino Renato Saraiva fez parte disso, do fundo do meu coração. Sinceridade total. Olá, tudo bem com você? Meu nome é Rogério Renzetti, professor de Direito de Processo e Trabalho, aqui do Complexo de Ensino Renato Saraiva. Sou advogado trabalhista, professor universitário, mestre em Direito, autor de diversas obras jurídicas e, na minha opinião mais importante, apaixonado, ficcionado pelo direito e pelo processo de trabalho. Mas como que nasceu esse amor, professor? Como que nasceu essa paixão por esse ramo do direito, que algumas pessoas correm, né? Mas eu não. Nasceu pela faculdade. Foi na faculdade onde tudo começou, sem sombra de dúvida, aquela frase que parece um clichê: se apaixone por penal, mas se case com civil. Comigo não funcionou, comigo não colou. Me apaixonei, me casei, sou tarado por direito e por processo de trabalho. Eu posso dizer que eu tive sorte, verdade. Eu tive grandes professores, eu tive verdadeiros orientadores que tiveram um momento adequado, um olhar clínico e notaram, perceberam que eu me interessava muito pela disciplina. Então, alguns professores vinham conversar comigo, falavam um pouquinho da prática, davam livros. Olha, chegou esse livro aqui, essa edição nova que saiu, vê o que você acha. Então, isso foi uma coisa que eu acho que me incentivou muito. Além de eu, de cara, gostar da matéria, tive professores na universidade que perceberam isso em algum momento e me incentivaram, conversaram muito comigo. Muitos juízes, advogados, hoje até ministros do próprio TST me deram aula. Então, essa passagem até pela prática deles fez me apaixonar ainda mais por esse ramo. Mas eu sempre tive um objetivo, sempre fui centrado na advocacia e também para lecionar. Sempre, sempre, sempre. Magistério e advocacia sempre foram o meu foco principal. Aí chegou a hora do estágio. Então fui lá e fiz um estágio, fiz a prova para ser estagiário da Advocacia Geral da União. Eu passei nesse concurso para estagiário
deixa de ser um concurso, uma prova bem concorrida, em 7º lugar. E quando você passa em 7º lugar, os 10 primeiros colocados, permite que você escolha a sua área. E claro que eu escolhi a área trabalhista, não preciso nem falar para vocês, mas eu me recordo como se fosse no dia da escolha. A gente foi para uma sala, a sala estava relativamente cheia e tinha um advogado da União presente. E começou, primeiro lugar, qual é a área que você deseja? Mostrou as áreas que tinham lá, segundo, terceiro, eu pensando, nossa, vai esse 5º, esse 4º, esse 6º lugar. O primeiro lugar escolher a área trabalhista, mas acreditem, ninguém escolheu a área trabalhista. Isso virou até piada na hora e eu fui o único que, categoricamente, a área trabalhista. Não me arrependo nem um pouco, foi um dos melhores estágios que eu fiz na minha vida. Fiz estágios também na Defensoria Pública, fiz estágio em grandes escritórios de advocacia, mas passar pela Advocacia Geral da União e especialmente na área trabalhista foi, sem dúvida, uma das melhores experiências profissionais que eu tive, sem sombra de dúvida. Muito bem, e aí veio a tão famosa hora do exame da OAB. E eu posso dizer que eu fiz uma escolha interessante na época da faculdade, quando esses meus professores, orientadores, me incentivaram a entregar o meu trabalho, desenvolver o trabalho de final do curso, o TCC, lá no 9º período. E eu fiz. Então, antecipei e isso permitiu eu chegar no 10º período, já aquele acúmulo de fim de faculdade, o cansaço também com o exame de ordem, porque eu pudesse focar para o exame de ordem. Só que eu dei muita cambalhota até acertar em relação à minha preparação para a OAB. Eu só deslanchei de verdade no exame de ordem, na minha preparação, quando eu parei de dar murro em ponta de faca. Eu lia tudo quanto tipo de material, as apostilas, eu ouvia diversas pessoas, eu comprei aquelas fórmulas mágicas. Acreditem, no meu tempo, que nem tinha esse mundo virtual, não tinha esse mundo online para a gente estudar, já existiam as famosas fórmulas mágicas. Meus amigos, eu também caí nas fórmulas mágicas. Até que faltando, eu nunca vou esquecer disso. Eu até me emociono, confesso, quando eu me recordo desse momento. Faltando 25 dias para a minha prova de segunda fase. Na primeira fase, até que eu fui muito bem. Mas quando faltava 25 dias para a minha segunda fase, eu já desesperado, eu não me via aprovado, porque eu estava lendo tudo de todo mundo, sem foco, sem nada, e aquilo não ia dar certo. Você acreditar que todo mundo está falando, aquele rojão de informações não ia me levar a nada, eu não ia pegar minha carteira. E aquilo para mim era desesperador, era frustrante. Então, faltando praticamente 25 dias para a minha prova, eu consegui. Eu escolhi o meu treinador. Eu não escolhi um professor, eu escolhi um treinador. E quando eu escolhi esse treinador, tudo mudou. Eu comecei a passear nas peças processuais, nas questões discursivas, eu encontrava tudo no índice remissivo, eu respondia tudo. Nossa, eu acho que eu saí da escala 2 ou 3 para a escala 1000, num tempo recorde, porque de fato eu foquei. Eu tive orientação correta, eu tive o material correto, eu confiei, eu acreditei e eu fiz a minha parte. E isso deu certo. Eu fui aprovado no exame de ordem em tempo recorde, pela minha escolha certa. Ainda bem que eu tive a escolha certa, faltando 25 dias para a minha prova. Então, isso hoje que eu sou professor, que eu tenho mais de 10 anos de experiência na OAB para concurso público, isso me faz afirmar que eu sei o segredo. Eu sei o segredo e eu sei como fazer e eu faço. Eu posso afirmar categoricamente que eu, Rogério Renzetti, aprovo o aluno para a OAB. Com toda essa experiência e agora, é claro, com toda a estrutura do Complexo de Ensino Renato Saraiva, o apoio e a parceria do meu amigo e professor Renato Saraiva, da maravilhosa professora e amiga Rafaela Sionek, nada me segura para trilhar com você o sucesso da sua aprovação no exame da ordem. Essa viagem vai ser tão legal, tão emocionante, e pode escrever, mas escreve aí mesmo, pega um papelzinho e escreve aí, que você vai sentir saudade. Será, Renzetti? Vai, você vai sentir saudade. Prepare-se para uma jornada com muito conhecimento, muita descontração, humor na medida certa e, principalmente, comprometimento. Comprometimento
com o seu momento atual, comprometimento com a sua dor, comprometimento que você precisa e vai ser aprovado sim no exame da ordem. Chegou a sua hora. E aí? Pergunta crucial. Você acredita? Você quer de verdade? Se você balançou a cabeça, então vem. Vamos trilhar esse caminho juntos, para você vencer essa etapa, para você vencer o exame da ordem, pegar a sua carteira e se tornar um excelente profissional. Posteriormente, foi o que aconteceu comigo. Veio a especialização e eu fiz a Escola da Magistratura do Trabalho no Rio de Janeiro, a EMATRA, uma excelente especialização. E aí, profissionalmente, comecei a decolar. Advoguei, ganhei muito dinheiro. Você vai ganhar muito dinheiro, acredite, só você trabalhar, só você ter vontade para isso. Atuei como coordenador jurídico de diversas empresas. Atualmente eu sou parecerista de grandes empresas. E é o máximo a gente fazer o que a gente gosta, o que a gente ama e ser muito bem remunerado para isso. Hoje minha atividade profissional principal, sem dúvida, e eu não quero deixar ela nunca, é treinar. Mas não é treinar qualquer pessoa, é treinar vencedores, treinar guerreiros, treinar pessoas que querem realizar os seus sonhos e não medem esforços para isso. Se esse for o seu caso, me dá a mão. Me permita ser o seu treinador, me permita ser o coadjuvante nessa sua estrada de muito sucesso. Obrigado, SES. Obrigado, professor Renato, pelo voto de confiança e pela plena liberdade em trabalhar e inovar a preparação no exame de ordem. Isso é só o começo. Eu te vejo do outro lado. Aperta o cinto e vambora. A sua trilha de sucesso só está começando e eu quero fazer parte dela. Avante, porque no final você vai falar. Trabalho não dá trabalho. Tchau! Olá pessoal, tudo bem com vocês? O meu objetivo desse vídeo de hoje é contar um pouquinho da minha trajetória até me tornar professora de Direito e Processo do Trabalho aqui do Complexo de Ensino Renato Saraiva. Bom, para quem ainda não me conhece, meu nome é Rafaela Sionek. Além de professora, também sou advogada trabalhista. Eu sou natural de Curitiba, mas atualmente resido no Rio de Janeiro. E eu me formei no ano de 2010, esse ano completo 10 anos de formada já, na Faculdade Unibrasil, que é de Curitiba, no Paraná. Logo após formada, eu acabei começando a trabalhar já com cursinhos preparatórios e rodei Brasil afora dando aula em cursinhos online e também cursinhos presenciais, voltados sempre para direito e processo do trabalho, tanto para concursos públicos, até analista do TRT, auditor fiscal do trabalho, como também, especialmente, nas primeiras e segundas fases dos exames de ordem. Então, sempre na primeira e na segunda fase eu estava ali com os alunos acompanhando, desde a preparação até mesmo na segunda fase, naquele momento mais especial. Essa foi a minha trajetória dentro de cursinhos preparatórios, no online e presencial. Também sou professora de diversas pós-graduação, tanto no online quanto no presencial, também como professora convidada. Leciono também as questões de compliance trabalhista, as questões voltadas para a advocacia consultiva. Além da sala de aula, na advocacia, a minha advocacia trabalhista é exclusivamente voltada para consultorias. Eu trabalho com auditoria, com compliance trabalhista, atuando no foco do preventivo. A minha atuação no contencioso, ela acaba sendo exclusiva na atuação dos tribunais superiores. Isso é, na elaboração de recursos e também de sustentação oral, entregas de memoriais.
esse trabalho mais exclusivo e mais personalizado que eu realizo dentro da advocacia trabalhista contenciosa. E foi assim que eu caminho já nesses 10 anos que eu completo esse ano de 2020, conciliando essas minhas duas paixões, que eu posso assim dizer, que é a advocacia trabalhista junto com a sala de aula, sendo professora de Direito e Processo do Trabalho. Acho que o melhor de tudo é você conseguir unir justamente esses dois pontos. Por quê? A partir do momento que a gente acaba entrando na primeira e na segunda fase da OAB, a gente traz um pouquinho da nossa bagagem da advocacia e a gente consegue passar para você a realidade de quem está próximo aí a entrar e adentrar dentro do exame de ordem e se tornar advogado, se tornar os nossos colegas aqui advogados. Então, quero dizer que é uma honra imensa fazer parte deste time de elite de professores do Complexo de Ensino Renato Saraiva, em que eu tenho a honra agora de participar. Até mais! Olá, meus amigos. Sejam todos bem-vindos a este quadro de entrevista do Complexo de Ensino Renato Saraiva. E hoje nós falaremos sobre o coronavírus e os seus impactos na esfera do direito tributário. Meu nome é Renato De Preto, sou mestre doutor em Direito do Estado, sou professor do Complexo de Ensino Renato Saraiva, da Escola Paulista da Magistratura e ainda da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, sou juiz de direito perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E aí, meus amigos, nós temos essa ameaça do coronavírus que se tornou, no nosso contexto, no nosso cenário, a pandemia dele derivada, e por conta disso, são inúmeras as dúvidas que têm surgido no âmbito do direito, e especialmente no âmbito do direito tributário. No dia 11 de março de 2020, nós tivemos a declaração da pandemia pela Organização Mundial de Saúde. No dia 20 de março, nós tivemos no Brasil o decreto legislativo de número 6, por meio do qual se reconheceu o Congresso Nacional
provocado por mensagem do presidente da República, reconhece o estado de calamidade pública no Brasil. E agora, como é que nós devemos lidar com essa situação? Quais são os efeitos tributários ante o estado de calamidade pública derivado da pandemia do Covid-19? A solução seria a instituição de novos tributos? Ou, ao contrário, a solução seria a suspensão ou postergação desses tributos vencidos ou ainda vincendos? Medidas tributárias precisam ser pensadas em relação a essa pandemia. Afinal, nós estamos diante de um grande embate, de um grande conflito. De um lado, a preservação da vida, por meio da tentativa de preservação, da propagação, na verdade, uma postergação desta doença, e, de outro lado, nós temos a tentativa de preservação do trabalho e da renda. E para conversar conosco sobre esses efeitos da pandemia e o direito tributário, eu tenho o prazer de ter aqui presente 3 grandes colegas do Complexo de Ensino Renato Saraiva. Aqui a professora Josiane Minardi, mestre doutora em Direito Tributário, doutoranda de Direito Tributário pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, professora do SERS e de vários outros cursos de pós-graduação, advogada tributarista e consultora jurídica. Professora Josiane, é um prazer tê-la aqui conosco. Muito boa noite. Prazer é todo meu, boa noite. Boa noite, professor Eduardo, professor Felipe. Realmente é um prazer enorme estar com vocês e principalmente poder debater sobre um assunto tão importante que tem nos causado muitas preocupações. Obrigado, professora. Tenho aqui também o professor Eduardo Sabag, companheiro aí já de um bom tempo de carreira jurídica, mestre e doutor em Direito Tributário, em Língua Portuguesa, professor do SES, professor do Mackenzie, de vários outros cursos de pós-graduação, e igualmente advogado tributarista e consultor jurídico. Grande amigo Sabag, obrigado por estar aqui conosco também nesta noite. Boa noite, meu estimado amigo Renato De Preto. Boa noite, meus queridos amigos, professora Josiane e professor Felipe. Uma honra estar aqui nesta noite para nós tratarmos aí de um tema que está na pauta da mídia, que está na mídia escrita, na mídia televisiva, e nós que nos propomos a estudar o direito tributário, devemos pensar juntos em soluções para um momento tão limítrofe como esse, não é? Então, tenho certeza que hoje vai ser uma noite de aprendizado e eu deverei aprender muito com os queridos amigos que estão aqui. Obrigado, professor. E ainda o nosso estreante aqui, professor do SESC, né, com a sua jovialidade, integrando o nosso time, professor Felipe Duque, mestre em Direito Tributário, professor agora, como eu disse, conosco aqui no Complexo de Ensino Renato Saraiva, que nos enche de orgulho, e procurador da Fazenda Nacional. Muito boa noite, professor Felipe. Boa noite, professor Renato, muito obrigado por estar aqui com vocês, é uma honra realmente para mim, tá? Eu admiro muito toda essa produção técnica, professor Renato, professor Sabag, a admiração que eu tenho, a gratidão também por participar, ser aluno seu da Josi, né? Também por participar da banca do mestrado, por se orientando de vocês na Advero, nos recursos do AB. Então, é com muita felicidade que eu estou aqui hoje na condição realmente de aluno e fã também de vocês, então vai ser muito massa a gente bater um papo sobre um tema tão difícil de falar hoje, né? E também difícil de vivenciar isso. Os agradecimentos, então, aos nossos colegas professores, agradeço a você que está aqui conosco, acompanhando esse debate, e que é ao vivo, e você tem a oportunidade de participar. Você pode mandar a sua pergunta, o seu questionamento, por intermédio aí do chat, que dentro do possível, nós vamos aí debater a respeito dessa sua dúvida. Obrigado ainda aqui a toda a produção do SERS, em nome do ED, por a gente poder aí bater um papo, ainda que por breve tempo, a respeito do direito tributário. Então, como nós havíamos falado, dando início à nossa conversa, ao nosso diálogo, quais são os efeitos tributários que nós podemos, de imediato, extrair dessa calamidade pública derivada da pandemia da Covid-19, do coronavírus? Se nós pensarmos no âmbito tributário, a situação, o que ela exigiria? E aqui eu passo até a pergunta aos professores. O momento é de nós flexibilizarmos as obrigações tributárias ou, ao contrário, robustecê-las?
momento de nós falarmos em novos tributos, novas exigências tributárias, ou ao contrário, nós temos a suspensão, a postergação dessas exações? Quem quiser começar, fique à vontade. Muito bem, posso começar, professor Renato? À vontade, meus amigos. Muito bem. Bom, vou fazer uma pequena introdução aqui da questão socioeconômica, antes de nós tratarmos da questão jurídica, se o professor Renato me permite, né? Nós estamos vivendo um momento único de uma crise de saúde pública, num primeiro momento, sem precedentes na história recente, e que ela vai além da questão da saúde pública, né? A OMS tem intitulado esse momento de crise multissetorial. Então, nós estamos falando de uma realidade que todos nós aqui que estamos participando, até todos somos jovens, né? Eu talvez nem tanto, né? Mas nós não vimos isso desde que nascemos, uma realidade tão ímpar, tão fronteiriça, tão limítrofe, e todos nós estamos perplexos e realmente, assim, com muito medo do que está acontecendo e do que irá acontecer. Então, essa realidade limítrofe, ela vai requerer soluções que não são convencionais. E obviamente, o direito terá que pensar fora da caixinha, né, para tentar trazer uma solução equiparável à grandiosidade, à monta do problema com o qual nós estamos lidando, né? E é claro que, como você bem pontuou, professor Renato, a gente não pode falar simplesmente em interrupção de pagamento do tributo para atender às demandas do cidadão, que hoje está recluso, está em quarentena e precisa se alimentar, precisa sobreviver, mas sem esquecer, né, que o Estado ele também precisa dessa receita pública para se manter. Aliás, a agonia ela é onipresente, né? O cidadão está agonizando, o empresário está agonizando e o Estado também está agonizando. Basta ver que os Estados-membros estão correndo ao STF para pedir o quê? Prorrogação do pagamento da dívida, diferimento da dívida. Então, não existe o sofrimento de um lado só, o sofrimento ele é coletivo. E a dificuldade se torna maior, né? Porque, ao mesmo tempo em que nós não podemos pensar na interrupção do pagamento de tributo, ou mesmo num diferimento do tributo, a gente também tem que pensar que o Estado ele precisa arrecadar tributo, né? Então, assim, é muito difícil a solução, mas para a gente começar o assunto, eu trago essas ideias e creio que os demais amigos vão provocar, e o Renato também, a gente vai avançando aí nesse ponto. Mas eu digo que assim, usando um provérbio que meu pai falava na infância, né? A gente não pode, né, ter querer preservar os anéis, né, e perder os dedos, não é mesmo? Então, assim, não adianta nós falarmos, né, em tributo se não vai ter quem vai pagar tributo, tá? Então, veja a situação delicadíssima, né? O Estado não pode falar, quero tributo, como ele fala em condições normais. Tá, mas quem que vai pagar o tributo? Nós estamos numa situação em que as empresas de 200, 300, 500, 2 mil funcionários não têm dinheiro para manter os salários, quanto menos pagar tributo. Então não adianta, essa questão ela vai ter que ser superada. Como que nós vamos superar, né? Então, como eu disse, hoje eu tenho certeza que eu vou aprender muito com os amigos aqui, porque essa é uma solução difícil, viu, meus amigos? Obrigado, professor Sabag. E agora gostaria de ouvir a professora Josiane. Pensa da mesma maneira, professora? Professor Renato, é realmente preocupante a situação. Preocupante, primeiro, é como o Sabag falou, nós precisamos ter o dinheiro, a questão do tributo é o mal necessário, mas a preocupação é como será pago. Então, nós verificamos que, de um lado, o governo ele tem tentado, de toda forma, manter os empregos, tentando até
arcar com uma parte desses valores, mas se a gente olha para esse lado e fala, a conta não fecha, porque não vai ter o dinheiro. E aí, como que faz para ter o dinheiro? Então, vamos arrecadar. Só que aí vem aquela situação, não, os empresários estão pedindo, pelo amor de Deus, para prorrogar o prazo de pagamento. Aí vamos ter a prorrogação, mas e o dinheiro? Não entra. Então vamos criar novos tributos? Então a situação, ela está cada vez... parece-me que cada um está pensando de uma forma, achei uma ideia. Mas depois vê, não, essa não é a melhor ideia. Então veja, eu entendo, até respondendo a sua pergunta inicial, a questão de flexibilizar. Hoje, não há como permitir essa prorrogação de pagamento. Teríamos aqui o Instituto da Moratória previsto no nosso CTN e que o artigo 152 deixa bem claro, a moratória ela deve estar prevista em lei. O que nós temos hoje são atos, portarias, que são atos infralegais, que estão estabelecendo essa prorrogação de prazo de pagamento. Nós vimos que em alguns estados, principalmente em São Paulo, foram já concedidas algumas liminares para permitir essa prorrogação, mesmo que não tenha um embasamento legal, mas tendo em vista a situação que o país se encontra. E eu pergunto, mas até onde isso é possível realmente? Porque essas liminares estão sendo concedidas, já verificamos que tem muitas que já estão sendo cassadas, realmente, porque não tem um embasamento legal, não tem como ser admitido que isso prossiga, mas eu olho para o lado e diz, poxa, mas o empresariado não tem como manter o funcionário, não tem como pagar o tributo, é uma situação realmente crítica. Mas que eu entendo realmente que tem que ser encontrada uma situação, mas eu não posso fugir ao nosso ordenamento jurídico pátrio. Até pelo fato, e me preocupa quando eu vi a primeira decisão de ser concedida a liminar para prorrogar o pagamento do tributo, porque é a medida imediata que se tem. Então tá, vamos prorrogar esse pagamento. Só que talvez isso vire uma bola de neve que venha causar um prejuízo ainda maior daqui a alguns meses. E sem falar que, como é liminar, pode ser cassada a qualquer momento. E daqui a pouco, daqui 1, 2 anos, que é cassada a liminar, talvez isso cause até um prejuízo maior para as empresas. Então, essa situação de prorrogar o pagamento, ela tem me preocupado. Ontem saiu uma decisão do TRF da 4ª para realmente dizer não é possível essa concessão de prorrogar sem previsão legal. Quanto à criação de novos tributos, e aqui também a gente acaba verificando várias situações, dentre elas que acabam fugindo até a própria Constituição Federal, como na semana passada foi levada para o Senado Federal o projeto de lei 766 de 2020 para revogar a isenção sobre o imposto de renda de lucros e dividendos de pessoas físicas. E a justificativa foi justamente que na revogação da isenção seria bom porque poderia ser arrecadar imediatamente, que não precisaria respeitar o princípio da anterioridade do exercício. Ora, justamente na revogação de isenção de imposto de renda, nós temos a previsão no próprio Código Tributário Nacional, no artigo 104, inciso 3, de que nesse caso de revogar a isenção de imposto sobre renda ou patrimônio, deve sim ser respeitado o princípio da anterioridade. Além disso, nós temos também a doutrina majoritária que entende que mesmo a revogação de isenção de um tributo que não seja necessariamente sobre renda ou patrimônio, deve ser respeitada a anterioridade, porque a anterioridade veio com a Constituição de 88 com a finalidade de evitar surpresa ao contribuinte. O contribuinte não pagava um tributo, de repente o tributo é instituído majorado, tem-se que dar esse prazo ao contribuinte para que ele possa ter aqui como pagar o tributo. Ao ser revogado uma isenção, é a mesma coisa. O contribuinte estava acostumado a não mais pagar aquele tributo em razão da isenção. De repente, é revogada a isenção para já ser cobrado imediatamente,
Então, não está sendo respeitada a finalidade do princípio da anterioridade, em que pese o entendimento majoritário dos tribunais superiores é nesse sentido, de que revogado uma isenção não precisaria respeitar as anterioridades por não ser instituição majoração de tributo, à exceção dos casos previstos pelo 104, inciso 3, nós verificamos que mais recentemente o Supremo já tem decisão de que compreende que quando revogado um desconto, um benefício, é como se fosse uma majoração indireta de tributo, então deveria ser respeitada a anterioridade. Além disso, não há como negar que fere o princípio da irretroatividade, sendo admitido que a revogação da isenção do imposto de renda para já ser cobrado quanto ao exercício de 2019, tendo em vista a arrecadação de dinheiro para esse ano de 2020, fere a irretroatividade, pois o fato gerador do imposto de renda à pessoa física ocorre em 31 de dezembro. Então, a gente acaba verificando que tem muita gente querendo dar uma solução imediatista, mas sem olhar para o nosso próprio ordenamento jurídico. Então, acredito assim que tem que ser com cautela. Preocupante realmente a situação, mas a gente não pode passar a Constituição Federal ou mesmo o nosso Código Tributário Nacional. Eu não sei se os colegas concordam, mas até quero ouvir um pouco. Eu acho que até ficou fácil daqui para o Felipe, como procurador da Fazenda Nacional, diante dessas duas abordagens de advogados tributaristas, no sentido, pelo menos por hora, a gente já volta para eventuais outras medidas tributárias para combate aqui a essas questões da pandemia do Covid-19. Mas e aí, Felipe? Principalmente com a sua experiência no âmbito da Procuradoria da Fazenda Nacional. O governo federal tem feito a parte dele no âmbito tributário. Como que a PFN tem visto essa situação? Professor Renato, professora Josi, Sabag, realmente assim, as considerações sobre esse tema são muito difíceis, assim, com absoluto respeito, realmente, com muita cordialidade, inclusive, nesse debate aqui, e a solidariedade, principalmente com as pessoas que estão sendo diretamente afetadas. Por mais que até eu integre, professor Renato, administrativamente o Ministério da Economia, eu também não tenho tanta autoridade, nem sequer conhecimento realmente suficiente para fazer até um juízo de valor assim, sobre as medidas econômicas e tributárias do governo. Só que eu posso, de forma acadêmica mesmo, conversar com vocês, né, reconhecendo o pouco conhecimento tributário que eu tenho, até nessa visão limitada de mundo, né, de crises que pouco vivenciei, mas percebendo essa necessidade, às vezes, de respeitar um pouco o tempo para conseguir refletir soluções mais plausíveis. Então, a gente estava conversando antes que, acho que foi 11 de março, né, que se reconheceu mundialmente a pandemia, né, e hoje a gente está em 9 de abril, véspera da Paixão de Cristo aqui na quinta-feira, né, na Sexta-feira Santa, quer dizer, e a gente está conversando sobre um tema que provavelmente eu, inclusive, posso modificar a minha opinião, né, daqui a um tempo. Só que eu percebo muito hoje, pelo menos nesse cenário econômico que o professor Sabag falou, essa escassez, né, de uma visão macroestratégica da própria economia mesmo. Né, que é difícil você conseguir enxergar um pouco a economia como um todo. E a gente está evoluindo hoje plenamente, quase voltando para o Estado Social, né, que era um Estado Social que tinha, em décadas passadas, pleiteando, né, New Deal, pleiteando medidas econômicas, de certa forma, que façam com que o Estado gerencie essa crise. E é interessante ver que a gente sempre caminhou muito para o neoliberalismo, recentemente. Era sempre aquela ideia, né, do capitalismo a todo custo, e hoje em dia a gente percebe essa evolução necessária também, né, do Estado Social. Só que o que mais me preocupa hoje em dia é justamente a gente perceber, diante de uma arrecadação fiscal, né, que o professor Sabag já tem explicitamente os dados, ele sempre menciona realmente a quantidade de tributos que é impressionante, a carga tributária no que tange aos dados que a gente recebe. Só que, por outro lado, uma coisa que eu vejo muito é como é engessado o orçamento, no sentido de que há dados do OCDE que demonstram que cerca de 94% do nosso orçamento já é comprometido. Ou seja, segundo dados do Banco Mundial, o país do Brasil é um dos piores países em termos de frouxidão de orçamento. E isso torna a necessidade também de a gente discutir medidas como o Pacto Federativo, que o ministro Paulo Guedes ele fala muito sobre isso, que teria um impacto de cerca de 500 bilhões em alguns anos, e é justamente essas medidas, né, para você discutir um pouco mais sobre essa necessidade da União sempre socorrer os estados e municípios. Então, não estou manifestando um juízo de valor, mas a necessidade de discussão de alguns temas, de algumas pautas econômicas, que também são importantes nesse momento que a gente percebe, né, essa ideia de a gente querer, né, tanto de um ponto de vista, eu acredito assim, flexibilizar, obviamente, flexibilizar
as obrigações tributárias, como o professor Renato falou, mas de algum pequeno modo, ou de um modo sutil, pelo menos, robustecer no que tange a, tudo bem, a gente tem que flexibilizar a uma necessidade de diferimento, a gente tem que alcançar o plano de emprego que está na Constituição Federal, tem que alcançar o fomento à atividade econômica, a subsistência realmente dos tributos, né, no que tange a essa parte que deve robustecer, é mais no que tange a sustenta marca estatal, como o professor Sabag falou, ou seja, a segurança, o SUS, e a gente entra nesse dilema, né, que também o professor Cássio Sustém, ele fala muito, né, que se há direitos previstos na Constituição, há custos também, então, de certo modo, até onde a gente também pode flexibilizar, e eu acho que é um dilema muito importante a gente debater aqui, se a gente consegue entrar dentro de uma pauta tributária que não seja também esvaziada para que o Estado simplesmente não consiga ficar, digamos assim, falido, né, e haja um genocídio fiscal, feito alguns autores já comentaram. Então, acho que realmente é um direito que a gente, é uma dificuldade que nós temos de debater isso aqui abstratamente, principalmente quando eu não enxergo a realidade realmente das pessoas que estão dentro do subemprego, dentro das informalidades. Então, eu acho que isso aqui, consequentemente, é a realidade de vocês, que vocês consigam enxergar. Eu acho que é muito importante porque não consigo trazer grandes soluções, mas vejo a ideia de realmente você passar em um mês, as medidas que o governo tomou, eu acho que foram medidas que demonstram que não é um estado de omissão inconstitucional. Feito, a gente consegue ver na DPF 347, quando o Estado reconhece o estado de coisas inconstitucional no que tange aos presídios. Então, assim, eu já consigo enxergar dentro de um mês, por mais que haja crítica, óbvio, não consegue solucionar-se tudo, não consegue ser suficiente, não consegue... Isso aí eu acho que é óbvio, no sentido, né, realmente, em todos os pleitos que são possíveis, mas a grande preocupação que eu tenho, e aí como cidadão mesmo, não como profissional, é justamente essa ideia de até onde, né, as decisões judiciais elas conseguem albergar essa visão macro e também o princípio da capacidade contributiva, né, sob pena da gente tentar realmente, através de decisões judiciais, ferir a isonomia. Isso aqui é só uma preocupação mesmo minha, não é nada contra ninguém, é só uma preocupação de cidadão mesmo. Ótimo, obrigado, meus amigos. Eu estou na posição mais cômoda e também, assim, na qualidade de magistrado, estou me enriquecendo, não aqui com os universitários, mas com os grandes professores, né, de renome na academia de tributário. Para mim isso é extremamente enriquecedor, e uma pauta comum, pelo que falaram, como há, pelo jeito, uma necessidade, pelo menos nesse momento, me parece, né, podem me corrigir se não foi isso que eu entendi, mas de uma necessidade de uma maior contenção ou autorrestrição judicial. E o governo federal, gostemos ou não, algumas medidas tomou, e é interessante até nós passarmos ainda aqui de modo breve por ela, porque me chegam aqui informações que, como nós também damos aula num curso preparatório para concursos, para a OAB, nós temos nossos alunos concursando, os alunos se preparando para a OAB. Então é interessante, às vezes, a gente destacar alguns pontos da própria legislação tributária, que foi mencionado, por exemplo, pela professora Josiane Minardi, que não dá para o juiz, sem lei, estabelecer uma moratória. Não dá para o juiz, sem lei específica, estabelecer um parcelamento. Por quê? Porque essas são medidas tributárias que, textualmente, o Código Tributário Nacional, moratória no artigo 152, parcelamento no 155A do Código Tributário Nacional, todas essas medidas se submetem ao princípio da legalidade tributária. No âmbito federal, eu destacaria, né, prorrogação do prazo para pagamento dos tributos federais, sobretudo no âmbito do Simples Nacional, a zeragem da alíquota do Imposto de Importação e do IPI para produtos médicos, hospitalares e outros necessários para combate à pandemia pela Covid-19, a simplificação e a agilidade do despacho aduaneiro de mercadorias importadas justamente destinadas ao combate da Covid, a mudança no atendimento perante a Receita, CARF, ampliação do prazo da validade das certidões de débito, seja a certidão negativa, seja positiva com efeitos negativa, aí para 90 dias, suspensão de procedimentos administrativos de cobrança, exclusão de parcelamento, possibilidade de transação extraordinária e, enfim, a redução das chamadas contribuições direcionadas ao sistema S. Como foi bem apontado por último aqui pelo Felipe, não me parece igualmente que exista, pelo menos por hora, nós estamos aí há quase um mês, ainda nem 30 dias completos em razão da declaração da pandemia da Covid-19,
por parte da Organização Mundial de Saúde, mas essas são algumas medidas que foram tomadas pelo governo federal. No âmbito dos estados, pelo menos o que me chegou aí, a título de conhecimento, suspensão de alguns atos procedimentais ou processuais no que toca às obrigações tributárias, sejam as obrigações tributárias principais, eventual postergação, mudança do prazo de recolhimento do tributo, não a moratória, ou de obrigações tributárias acessórias. No âmbito do governo municipal, questão também de suspensão de algumas taxas municipais. Então, suspensão, por exemplo, hoje eu tive contato com um projeto que foi encaminhado por um prefeito, acho que, se não me engano, o prefeito de Pouso Alegre, no qual, nesse projeto, se estabeleceria uma suspensão de cobrança de certas taxas municipais pelo período, então, trimestral, mas haveria um período de prorrogação para pagamento do ISS para aqueles empresários, microempresários, empresas de pequeno porte, ou seja, as pessoas vinculadas ao sistema do Simples Nacional, então uma postergação no que tange ao ISS. E, enfim, este mesmo prefeito, ele havia proposto que não se aplicasse a atualização monetária do IPTU já para o ano de 2020. E no que toca ao âmbito judicial, para a gente continuar aqui o nosso debate, achei muito interessante essas ponderações dos colegas, embasadas, seja no âmbito da legalidade tributária, seja igualmente no que toca à questão da igualdade, da segurança jurídica, no Estado de São Paulo. Ontem, dia 8 de abril de 2020, todas as liminares que haviam sido deferidas no âmbito estadual, então, no âmbito do Estado de São Paulo, pelos juízes estaduais, ontem, no final do dia, saiu uma suspensão de liminar do desembargador presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Então, essa suspensão de liminar, pelo menos no âmbito dos tributos estaduais, é aqui eu estou restringindo essa decisão, essa relevância da decisão para o Estado de São Paulo. Por quê? Porque o desembargador presidente do Tribunal de Justiça, ao suspender essas liminares, ele foi justamente para esse ponto, da possível violação à segurança jurídica, porque, a priori, o juiz ele não tem esse conhecimento global do que pode acarretar uma suspensão, nesse exato momento, dessas exigências tributárias. Isso não quer dizer que a autorrestrição, essa autocontenção, permanecerá por todo o período, provavelmente, que nós nos submeteremos a essas causas, a essas consequências da pandemia. Mas, nesse primeiro momento, me parece uma decisão muito interessante do desembargador. Por quê? Porque ele restabelece essa questão do princípio da isonomia e do princípio da segurança jurídica. Não sei como pensam, colegas, se também nos estados pelos quais percorrem ou nos quais atuam, se conhecem decisões similares. Bem, professor Renato, seguindo aí a ordem, né, se me permitir, eu retomo aqui a resposta. Posso responder? Opa! Muito bem. Tá bom o som? Tá ótimo. Ótimo, ótimo. Então, eu venho acompanhando, amigos, as decisões que foram prolatadas nos últimos 15 dias no âmbito dos tributos federais, consequentemente pelos juízes federais, sobretudo aqui do TRF da Terceira Região, a qual pertence o Estado de São Paulo, né? E tive a curiosidade de ler cuidadosamente as decisões que foram prolatadas e até assim fiquei muito impressionado com a erudição dos magistrados e de várias sessões judiciárias, Sorocaba, aqui mesmo da capital São Paulo, Ribeirão Preto, Barueri, Araçatuba. Então, estão sendo produzidas várias decisões na mesma direção, né? Então, em primeiro grau, podemos dizer, e não sabemos até que ponto elas serão revistas, mas o que chama a atenção é que os argumentos que foram levados pelos advogados e até agora majoritariamente acolhidos por esses magistrados, e há também acolhimento fora de São Paulo, né? Eles, obviamente, não são um argumento só econômico,
né? Então, o advogado, para conseguir uma resposta do Poder Judiciário, ele tem que levar a conhecimento da autoridade julgadora os princípios mais caros que nós temos e que justificam a tributação. Um deles, por exemplo, é a legalidade. E como bem pontuou a professora Josi, o professor Felipe, quando nós estamos falando de moratória, a moratória é uma dilatação legal do prazo para pagamento de tributos, sem contar que ela depende da concordância do Estado, né? Então, assim, não existe a gente parcelar por conta própria, né, para usar um português claro. Para a gente parcelar, a gente precisa de uma norma e no caso, se essa norma não atender os interesses com relação aos tributos que se quer parcelar ou prorrogar, né, eu quero dizer, prorrogar, aqui no caso, você vai ter que buscar o deferimento do seu pedido no judiciário. E é o que aconteceu. Agora, que norma que é essa, professor Renato, que tem sido levada a conhecimento do juiz e com base na qual a questão da legalidade está sendo tranquilamente suprida na visão desses magistrados, né? É uma portaria, que é muito importante o nosso aluno saber, é uma portaria de número 12, do ano de 2012. Então fica bem fácil guardar. Portaria número 12, do ano de 2012. E aí eu fui investigar, poxa vida, mas essa portaria de 2012, ela não foi regulamentada até hoje? Não, isso não é novidade no Brasil, né? Nós temos o quê? Normas que não são regulamentadas. E aí a gente começa a pensar no princípio da razoabilidade, como que uma norma como essa não foi regulamentada. E basicamente o que ela prevê? Ela prevê um diferimento de tributos federais. A partir do vencimento, você tem 3 meses para pagar. Tudo bem? Então, todos os juízes federais foram uníssonos em tentar verificar a validade da norma e concordaram que ela é uma norma geral e abstrata, que ela não se refere a uma calamidade específica, pretérita, e, consequentemente, nessas condições, ela poderia ser utilizada, até porque não foi revogada, para uma situação de calamidade futura, não é? E o fato de não ter havido uma regulamentação, em razão da condição limítrofe e ímpar que nós estamos vivendo, o diferimento, que é o adiamento dos impostos, viria a calhar para aquelas empresas que justificaram. Se não houvesse essa prorrogação, ela teria que demitir 200, 400, 2 mil funcionários. As atividades desses impetrantes, né, foram mandados de segurança, são atividades não beneficiadas pelos serviços essenciais, né? Então, consequentemente, a empresa ela teria que lidar aí com uma situação muito difícil nas próximas semanas, e aí os magistrados, a meu ver, assim, com uma dose muito grande de tirocínio, né, entenderam que aquele provimento estaria condicionado à manutenção dos empregos. Então, olha que coisa interessante. A impetrante, ao ter o deferimento da liminar, ela vai ter que comprovar todo mês, né, que ela manteve os empregos e não demitiu, né, os empregados. E aí eu chamo a atenção dos professores, já para a gente dividir esse debate, que é assim, não se trata de renúncia fiscal, não se trata de isenção. Nós estamos falando, né, de uma possibilidade que o Estado vai ter de receber esses tributos. É claro que, como bem pontuou a professora Josi, vai ser muito difícil, porque na hora que tiver que pagar lá na frente, tem que pagar 2 tributos, tem que pagar o do mês e o que foi prorrogado, quer dizer, isso aí é tudo complicado. E até depois eu poderei sugerir, se o professor Renato me der o tempo, assim, do que eu acho que seria, então, algo plausível para isso. Mas, por enquanto, estamos falando desse diferimento, a empresa não pode demitir, tem que comprovar que não demitiu, e aí os juízes federais têm deferido o pedido aí em várias sessões judiciárias aqui do Estado de São Paulo e fora também do Estado de São Paulo, com base na portaria número 12, /2012, tá bem? Então é só para ilustrar, porque vai chegar aos ouvidos dos nossos alunos que as empresas têm conseguido prorrogar tributos. Então, basicamente é isso. Agora, os argumentos são vários. Eles tangenciam o direito civil, tangenciam o direito tributário, tangenciam o direito constitucional, porque também
Nós não estamos falando só de tributário aqui. Essa é uma questão. Hoje o nosso programa é de tributário, mas se amanhã fizer um programa de direito constitucional, creio que os constitucionalistas vão ter mais argumentos, né, para mostrar que a situação ela é limítrofe do que nós. Se depois os civilistas forem chamados, também nós estamos falando de caso fortuito. Imagine os contratos, professor Renato, como vão ser elaborados a partir de agora. Né? O mundo do direito vai mudar a partir dessa pandemia. Né? Então, assim, eu penso que o Estado, no tocante à relação Estado-cidadão, pagamento de tributo e cobrança de tributo, nós também vamos ter que ser muito criativos nessa hora. Né? Talvez o diferimento ele não resolva, como de fato não resolve, embora muitos países da Europa já venham adotando o diferimento, mas é sim uma medida imediatista. Né? Mas a gente tem que pensar, e de repente então pode ser isso e mais alguma coisa, né? Então esse é um tema que realmente eu estou muito feliz aqui de ouvi-los e participar, porque é um aprendizado muito grande para nós. Eu achei bem interessante, professor Sabag, a sua ilustração, porque também me parece que o conteúdo dessas decisões, os colegas estão muito bem intencionados, utilizando dessas argumentações, estado de calamidade pública, que caracterizaria caso fortuito ou força maior, o problema da função socioeconômica da empresa, preocupação da suspensão mesmo desses pagamentos das obrigações tributárias para que eles consigam, ainda que a curto prazo, honrar com os compromissos trabalhistas, compromissos comerciais. Numa dessas decisões, há uma ponderação muito forte sobre juízo de razoabilidade, proporcionalidade, dignidade da pessoa humana, a questão da portaria número 12, de 20 de janeiro de 2012, do Ministério da Fazenda, hoje Ministério da Economia, e me pareceu também bem interessante para a gente não colocar uma pá de cal, achar que a questão é de sua menos importância, porque eventualmente uma liminar, uma tutela provisória tenha sido revogada, tenha sido cassada, que nessas decisões, muitas delas que concederam essas suspensões ou prorrogações, em algumas, consegui notar um fato interessante: os juízes determinando que essa suspensão, que essa procrastinação, esse diferimento, eles ficavam condicionados a uma prestação de contas mensal daquele contribuinte, pessoa jurídica, sobre o número de empregados que ele eventualmente tenha demitido sem justa causa no mês anterior. Então, é interessante isso. Por quê? Porque, como foi destacado pelo professor Sabag, a questão da função socioeconômica da empresa também tem um valor muito grande no âmbito tributário. Nós lidamos com esses temas de direito privado pelo artigo 109, pelo artigo 110 do Código Tributário Nacional, isso, inclusive, nos vincula na seara tributária. O que pensam aí, professora Josiane e professor Felipe? Eu concordo com o que vocês falaram, professor Eduardo e professor Renato. É realmente intrigante, preocupante, mas eu confesso que eu fiquei curiosa para saber, professor Eduardo, qual seria a sua solução, porque você disse que tem, né, algumas sugestões. Eu confesso que eu fiquei curiosa para compreender. Viu, professora Josi? Hoje, quem tiver a solução para o nosso momento, eu acho que ganhou na Mega Sena, né? Na Mega Sena planetária. É a sugestão, eu digo, né? Claro, porque hoje nós temos uma situação realmente muito difícil, né? E quando eu noto que essas empresas elas vêm conseguindo o diferimento do imposto, dos tributos, né, para 3 meses, né, eu fico pensando o que vai acontecer ali em julho, o que vai acontecer em setembro, porque também essa questão de nós falarmos 3 meses para frente, professor Felipe, professora Josi, professor Renato, é como se nós já soubéssemos o termo adquem da pandemia, né? Quer dizer, todo mundo está no escuro, nós não sabemos até quando vai a pandemia e até quando que nós estaremos realmente na nossa vida normal, até quando? Nós estamos falando hoje de mais de 50% dos brasileiros reclusos. Isso é porque boa parte, né, vem desobedecendo aí as restrições impostas pela OMS. Porque se fôssemos seguir, nós deveríamos estar totalmente reclusos. Já houve um índice maior,
mas agora estamos falando aí, hoje mesmo estava vendo os índices, em torno de 50%. Então, o que acontece? Depois de retomar as atividades, qual é o problema para o empresariado? Você ainda não vai ter uma circulação de riquezas tão rapidamente como nós tínhamos antes da pandemia. Então, vai levar um tempo de maturação. Então, o que eu acho? Eu acho assim, para nós falarmos em diferimento, é uma medida? É uma medida. Sozinha? Não. Então, para vocês terem uma ideia, queridos professores, há já um projeto em andamento que na Câmara, foi protocolizado agora no fim do mês passado, no sentido de adiamento dos tributos até o fim da pandemia. Veja que é algo que, independentemente de nós concordarmos ou não, já é uma visão diferente, que já não está colocando na mesa 3 meses de diferimento. Mas ainda eu volto a polemizar. Ainda que nós tenhamos um diferimento por vários meses. E depois, como que nós, empresários, vamos pensar como vamos pagar os tributos? Então eu penso que, junto com o diferimento, já para responder a pergunta da Josi, talvez mais do que isso, né, após o diferimento, parcelamento das dívidas. Isso mesmo, após o diferimento, parcelamento das dívidas. Mas aí, como é que fica a questão do Estado? Então, o Estado ele tem que pensar fora da caixinha. Não tem como tributar se não tiver quem pague. Nós já estamos falando, já falávamos no começo do ano, de cifras vultosas, né, de investimento que já deixaram o Brasil. Cifras vultosas, monumentais. Então, o que nós temos hoje? Nós temos um empresariado que está com muita dificuldade de manter fluxo de caixa e se o Estado não sentar junto com o empresário, vai ser muito difícil. Então, a ótica da tributação, eu acho que vai também ter que ser repensada num momento como esse. Porque a gente não pode deixar o esforço só para o cidadão. Todos nós vamos ter que trabalhar agora 3 vezes mais. Professor Renato, imagine, olha, eu que já não tenho cabelo, vou perder todos. Nós vamos ter que trabalhar 3 vezes mais agora para dar conta. Quer dizer, o cidadão vai pagar a conta sozinho? O empresário vai pagar a conta sozinho? Aqueles que vão ser demitidos, a quantidade de pessoas que vão ser demitidas é uma quantidade, né, estima, né, monumental. Vão pagar a conta sozinho. E o Estado? O Estado também tem que pagar a conta junto. Por quê? Uma situação como essa, o mundo está falando, só um esforço coletivo vai dar conta. E esforço coletivo, a meu modesto pensar, o Estado tem que participar. E o Estado participa como? Com medidas que tendam a ver a necessidade do cidadão. Então, nós temos que pensar nos benefícios fiscais, nós temos que pensar em prorrogação, temos que pensar em parcelamento e menos em tributo, num momento como esse. Talvez tenhamos tempo de falar aqui de novos tributos, mas a minha visão é no sentido de que o Estado vai ter que refletir. Eu acredito que não serão criados novos tributos, não. Muito se fala no empréstimo compulsório, é como a gente fala, aquela visão imediatista, né? Porque realmente o empréstimo compulsório, né, nessa situação de calamidade pública, seria uma arrecadação imediata. Mas eu, sinceramente, não vejo como serão criados novos tributos frente à situação já tão complicada que todos estão enfrentando. Então, vai tirar de onde? Bem isso. E você até fala da questão de tirar os anéis e manter os dedos. Eu falo assim, como vai acabar com a galinha dos ovos de ouro, né? Porque o Estado precisa da tributação, não da tributação só para um período, mas para todo o período. E se cobrar tudo agora, criar novo tributo agora, não tem como, não vai realmente acabar com a galinha dos ovos de ouro. Então, eu acredito, vejo muita gente preocupada quanto à criação de empréstimo compulsório, ou mesmo o IGF, que se fala tanto, o Imposto sobre Grandes Fortunas, mas eu não acredito que o governo viria com essa criação de novo tributo, sendo que o momento é realmente de se pensar como que serão pagos os já existentes, que a carga já é elevada, e frente a uma situação que é bem isso, ainda que termine amanhã, porque amanhã a gente acorda com a notícia, podem sair todos de casa, ainda assim as pessoas vão sair, mas não tem nem como gastar, porque muitos ficaram sem trabalhar, os empresários ficaram sem vender, então é difícil.
vai ser, eu acho que um período difícil de se recuperar, de se voltar a ser como antes. Então, é triste. É verdade. A ponderação em relação à criação de tributos, de imediato, o empréstimo compulsório derivado de calamidade pública, né, para atender a despesas extraordinárias de calamidade pública. O IGF tem um projeto 924/2020 que foi apresentado na Câmara dos Deputados e que fala que quem tenha patrimônio valor igual ou superior a 5 milhões, até o dia 31 de dezembro de cada ano, teria aí a obrigação de contribuir, mas o IGF, nós precisamos lembrar que ele não é uma resposta também imediata, né, porque ele se submete às anterioridades tributárias, a anterioridade tributária anual, a anterioridade tributária nonagesimal, fora o problema bem lançado pelos professores em relação ali ao fôlego, né, à capacidade de contribuir, porque se já não tem ali realização hoje do fato gerador, o número de vendas diminuiu, a prestação de serviços caiu, a renda igualmente, ela se encontra diminuta. Todos esses fatos geradores dos tributos, eles têm ensejado igualmente uma menor arrecadação. E aí, Felipe? Segura essa bomba aí, como a gente diz aqui, né? Bom, pessoal, eu queria, assim, simplesmente tentar mostrar como é difícil isso, né? A própria Procuradoria também criou-se um grupo de trabalho justamente para investigar e estudar esses casos, acompanhar de perto o professor Sabag dos tributos federais, né? Eu tenho muito medo, e eu até faço uma analogia no sentido de um paralelismo das formas, ou seja, ao mesmo tempo que a gente requer também a necessidade de um empréstimo compulsório ou de um IGF através de lei, a necessidade também de a gente querer, né, um parcelamento, uma moratória através de lei. Ou seja, a mesma tipicidade ela deve servir para os dois casos. Nós podemos diferir, né, através de ato infralegal, como nós sabemos, mas esse medo que eu tenho, esse cuidado, é justamente com algumas decisões que possam, né, não fazer uma análise consequencialista e, consequentemente, né, fazer com que você tenha algum perigo de incoerência, até malferimento da isonomia no trato judicial. E até eu faço, às vezes, as palavras do vice-presidente do STF, o ministro Luiz Fux, que ele falou justamente que o momento era de prudência redobrada no judiciário, justamente pela questão do impacto da intervenção judicial, porque são impactos complexos, incalculáveis e imprevisíveis. Hoje em dia, a gente fala num déficit fiscal que ia para 125 bilhões e falamos em 500 bilhões atualmente. Então, nós temos aí mais de 350 bi, de certo modo, né, injetado na economia. Felipe, você é um defensor puro do Estado de jeito nenhum, né? Eu acredito que tem muitas melhorias a serem feitas, inclusive na gestão, sempre é tempo de redobrar a questão do cuidado com a fiscalização e cada vez mais essas medidas. Mas o meu cuidado, quando a gente conversa aqui sobre essa questão da moratória, ou até do próprio parcelamento, sem ser mediante lei, é de você, consequentemente, né, ver uma ofensa ao princípio da capacidade contributiva, porque você decisões pontuais e específicas, e você, de certo modo, não está criando um critério objetivo. Então, o critério pode não estar sendo daquele setor específico que mais necessita. Então, essa é a crítica que eu tenho mais, assim, um cuidado pessoal. Eu tenho visto também essa aplicação da teoria do fato do príncipe, né, no direito tributário. Não sei o que é a opinião de vocês. Me preocupa um pouco, assim, com todo respeito, obviamente, mas apenas pela questão de perceber a diferença do direito civil e do direito tributário. E apenas quanto a essa ideia da portaria muito bem levantada pelo professor Sabag, que é a portaria 12, né, de 2012, do Ministério da Fazenda, ela prevê realmente uma situação de, quando houvesse uma calamidade pública, ter uma prorrogação, né, acho que cerca de 90 dias. E aí eu pontuei algumas decisões que eu vi até do TRF da 4ª região, em que simplesmente ele fez o seguinte panorama: olha, eu não posso aplicar, de certo modo, né, o decreto atual da União Federal de calamidade pública, que ele reconhece a calamidade pública para afastar o cumprimento do objetivo do artigo 65 da LRF, que é no que tange ao teto de gastos fiscais, para o combate à pandemia, e querer aplicar em uma situação, né, de uma portaria de 2012, e que, de certo modo, seria, né, ao meu ver, dentro dessa visão, a aplicação da equidade, até analogia em direito tributário, para você dispensar o pagamento de tributos, e dentro dessa visão eu fico só realmente com esse receio, porque aquela portaria ela foi trazida para o combate a enchentes, desmoronamentos, ou seja, era quando fosse aquele período de excesso de chuvas e determinados municípios e estados sofressem com isso. Como o professor Sabag bem pontuou também, não houve, né, uma regulamentação pela PGFN, pela Receita Federal, está no artigo 3º do Ministério da Fazenda.
Então, eu penso assim que há grupos específicos, né, de contribuintes que podem ser consideravelmente atingidos dentro de uma moratória, dentro de um parcelamento, e eu acho que esse momento ele exige realmente parcimônia, existe uma deferência com os esforços do Executivo e do Legislativo, e no exato contexto, né, dessa disfunção que a gente está vivendo, um respeito também justamente com a separação de poderes, para que a gente não haja realmente, claro, com todo respeito ao Poder Judiciário, sempre que houver ilegalidade seja altamente reconhecido, mas apenas para que a gente não crie também uma pandemia de decisões judiciais que realmente não analisem a situação macro. Então, a gente sabe, poxa, o Brasil está hoje na arrecadação, eu consultei aqui, é cerca de 1,5 trilhões de tributos federais, em 2019. O PIB do Brasil vai em cerca de 8 trilhões. Nós fizemos uma medida econômica, uma medida tributária de quase 400 bilhões na economia. Então, é quase 5% do PIB. Os Estados Unidos injetou 2 trilhões, sim, mas o PIB dos Estados Unidos é 100 trilhões. Né? Então, você vê que ele está injetando aí também aproximadamente 5 a 10%. Então, você vê que cada país ele consegue, tenta fazer aquilo que é possível. Eu vejo assim, um esforço muito grande realmente dentro do Poder Executivo. Não defendo ninguém de jeito nenhum, no sentido realmente de controlar as ânsias. O meu único medo que eu tenho, e como cidadão aqui, é mais quanto realmente às ingerências políticas. Né? Meu medo é mais das pessoas querendo, né, sufragar projetos ou nominar projetos para se autopromover. É meu único receio hoje que eu tenho no âmbito político. Entretanto, nessas medidas fiscais, o meu cuidado realmente é estabelecer isso que o ministro Luiz Fux falou, né? Os impactos, um raciocínio realmente prudente no Poder Judiciário, de forma racional e consequencialista. Por exemplo, quando o Judiciário foi aplicar aquela questão da saúde pública no que tange a hidroxicloroquina, o CNJ fez uma consulta, né, ao Hospital de São Paulo justamente para saber se tinha eficácia ou não. Então você consegue ter alguns instrumentos para que haja realmente uma cooperação. E aí, de certo modo, né, não aconteça esse perigo, né, de um dano inverso, de certo modo. Mas, com todo respeito, eu tenho consciência que eu não sei do tema, vejo que ele é altamente polêmico, altamente complexo, e me preocupo realmente mais com essa macrovisão que eu não tenho do crédito público, eu não tenho da gestão, e que respeito completamente o professor Sabag acha pela experiência e também realmente pelo conhecimento jurídico. Obrigado. Uma observação em relação a essa autocontenção do judicial, acho que também poderia derivar, se algum parlamentar, algum assessor de parlamentar estiver nos assistindo, que esses projetos de lei, eles não são de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo. Esses projetos de lei, eles são de iniciativa concorrente, tanto do chefe do Poder Executivo, do prefeito, do governador, do presidente, ou de eventual membro do Legislativo, do vereador, do deputado estadual, do deputado federal. Então é interessante esse debate público também nessa outra casa legislativa. Eu agradeço aqui, eu vejo os colegas participando no chat, né? Então tem o Relivaldo, tem ali a Rayana, tem a Val Costa, tem a Tamires, tem a Elaine, dentre outros, e deixaria aí 30 segundos para cada um, sendo chato, para a gente poder fechar e cada um deixar a sua mensagem, já agradecendo de antemão essa companhia e esse aprendizado com cada um de vocês, queridos amigos professores. Vamos lá, Sabag? Muito bem, professor Renato, parabéns pelo brilhantismo aí na condução desta live. Parabéns, professora Josi, parabéns, professor Felipe, muito obrigado pelas ilustres presenças. Fico feliz de ter hoje podido aprender mais com vocês sobre esse tema tão complexo, interdisciplinar, como eu falava há pouco, né? É um dos poucos temas que fazem que todos os valores que nós estudamos no direito, ou boa parte deles, sejam confrontados, cotejados, né? Ao mesmo tempo que falamos de legalidade, estamos falando de propriedade, estamos falando de liberdade empresarial, estamos falando de função social da empresa e tantos outros. E imagine a dificuldade para um magistrado, né, no sopesamento desses valores e princípios, ter que chegar a um veredito plausível, né? Então é um tema que realmente é muito difícil. E de um lado, né, a gente teme muito a criação de tributo num momento como esse, como bem se falou aqui. De outro lado, a gente quer um fôlego para o empresário e há o problema da legalidade. Então, assim, eu acho que um momento como esse, que deve se repetir, eu estarei sempre à disposição, é que vai permitir que a gente reflita e chegue a um consenso aí melhor
né? E quem sabe até tantas pessoas nos ouvem agora e poderão ter aí ideias que colocarão o Brasil no prumo, né? Torcemos muito pelo Brasil e, por enquanto, estamos torcendo na quarentena e na reclusão total. Eu já estou completando o meu 20º dia sem sair de casa, sem pisar a calçada, né? E acho que vou ficar por muitas semanas ainda, né? Tomara que não, mas estou preparado para isso. E torcendo para o Brasil voltar, né? Ótimo. Obrigado novamente, professor Sabag. Professora Josiane. Agradeço por ter participado dessa mesa de debates. Agradeço realmente as palavras dos senhores e vou confessar que se eu já estava intrigada com toda a situação, vocês ainda acabaram me causando aqui mais preocupações. Eu digo preocupações pelo fato de que realmente a situação é complicada e, ao que nos parece, de difícil solução realmente. Como o professor Felipe falou, nós temos a questão do paralelismo das formas. Se de um lado exige-se lei para a criação de tributos, do outro lado também exige-se lei para essa prorrogação de prazo de pagamento. E algo tem que ser feito e não se sabe o que tem que ser feito. Então, isso acho que causa mais preocupação, porque às vezes a gente sabe o que tem que ser feito e só não está sendo feito. Mas nessa situação que estamos vivenciando, a gente não sabe nem o que pode ser feito, quando vai poder ser feito. Então, acho que isso acaba deixando todo mundo mais intrigado. E, realmente, nós somos brasileiros, torcemos aqui para que tudo acabe muito bem e que, principalmente, tenhamos muita saúde aí e sabedoria para conduzir da melhor forma todas essas consequências que virão pós esse período de pandemia. Ótimo. Obrigado novamente, professora. Professor Felipe. Professor Renato, professor Sabag, professora Josi, amigos que estão aqui, muito obrigado pela presença aqui para esse debate. Realmente não tem solução, é um prazer escutá-los. De fato, para mim, é uma grande realização estar aqui conversando com vocês, porque o meu celular tocou aqui antes da nossa gravação e ele sai aquelas memórias, às vezes, dos dias, né? Esse dia você fez isso. Quando relembrou aqui, há 5 anos atrás, eu estava justamente aqui na véspera da Sexta-feira Santa estudando. Estou aqui diante de vocês, podendo conversar, assim, realmente, assim, na situação de fã e de vocês e vendo realmente, principalmente, essa ideia da satisfação de ser realmente um sonho. E por isso, enfim, meus elogios aqui a vocês, por estarem dividindo esse espaço aqui, por poder aprender também com vocês e também aos colegas que estão assistindo aí, para que não percam a esperança e a fé de jeito nenhum, que se Deus quiser, tudo passará e nós conseguiremos seguir em frente. Ótimo. Muito obrigado. Renovo meus agradecimentos, então, aos 3 queridos professores aqui da equipe do SERS pela paciência, me deixarem conduzir também aqui, pelo menos hoje, a nossa conversa, aos colegas que nos acompanham de casa. Se gostaram, nós temos outros assuntos envolvendo coronavírus e concurso público, coronavírus, suspensão de pagamento no âmbito civil, no âmbito do Código de Defesa do Consumidor, no âmbito criminal, quais as consequências criminais mais comuns diante da pandemia, coronavírus e o direito constitucional, as relações trabalhistas, uma medida provisória praticamente nova toda semana, enfim. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, inscreva-se no canal do SERS para receber as notificações e ficar por dentro de todas as nossas novidades. Deixo também os meus agradecimentos à equipe de produção do SERS, aqui o Ed, o Alisson, que me ajudaram também aqui a conduzir esse nosso trabalho. E, enfim, continuem acreditando, porque, como os professores falaram, a questão é de esperança, é de fé. Por quê? Porque todo momento difícil da vida, um momento acaba, e a paz, a alegria voltará com certeza a reinar. Nós estaremos logo mais, se Deus quiser, nos abraçando, nos beijando, fazendo não mais online, mas aí presencialmente em muitos locais esses encontros. Enfim, meus amigos, aqui eu deixo meus agradecimentos também a meus filhos que colaboraram, e de hoje o dia inteiro, viu, Felipe, você está falando disso, mas tinha que fazer um combinado com eles. Então eu vi aqui a Giovana, o Renato, o Matheus, o José mandando mensagem, minha esposa por ter citado a galerinha ali,
sair menos som da algazarra. Meus amigos, de novo, meu muito obrigado e, enfim, sigam as recomendações dos poderes públicos e deixo aqui o meu voto de uma Santa Páscoa a você e a toda a sua família. Vamos juntos!